que estava perseguindo a igreja. Saulo achava que estava maltratando ao irmão, a irmã. Verdadeiramente ele estava perseguindo a Jesus de Nazaré. Dá para você entender que aquele que toca no céu ou na salva de Deus está tocando Cristo. Dá para você entender que aquele que tocar no céu de Deus, é por isso que no livro de Salmo, no livro dos Cânticos, no Salmo 105, e versículo 15, vai dizer: ai dos que tocam nos ungidos do Senhor, e ai dos que maltratam os profetas de Deus. Ai, olha a palavra, ai dos que tocam. Então Saulo estava tocando no povo de Deus, na visão humana, mas espiritualmente estava perseguindo ao próprio Jesus. Ninguém tem uma conclusão, ninguém tem uma certeza. A Bíblia vai dizer que Paulo caiu. Alguns dizem que foi de um cavalo, mas ninguém tem uma certeza. Eu muito bem também eu posso ir a pé e cair. A Bíblia diz que, se não for memória, Daniel, ele caiu. Sabe por quê? Porque ele viu a glória de Deus. Só porque Daniel viu a glória de Deus, ele caiu por terra. Não foi endemoniado. Entenda? Porque a sua matéria não resistiu à glória do Senhor, e ele caiu. Os estudiosos não deram uma conclusão, uma certeza, mas a Bíblia vai dizer que ele caiu. A Bíblia vai dizer que agora Saulo fica cego. Ele se levanta pela mão de alguém, dos demais colegas, soldados, que ele acompanhava para ir até a cidade de Damasco. Observe uma coisa, meus amados, que agora Saulo e este homem, olha o que vai acontecer aqui, olha o que vai acontecer. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Juda para um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Observe esse versículo. Observe que agora o Senhor não está falando com Saulo, o Senhor está falando com Ananias. Porque quando Saulo se levantou, entenda, quando Saulo se levantou, ele perguntou: o que tu queres, Senhor? O que eu devo fazer? Ao Senhor: tu vai se levantar e tu vai para a cidade, e lá tu vai para uma casa do discípulo chamado Judas, e tu vai se hospedar lá, tu vai ficar na casa dele. Aí diz que levaram Saulo até a casa deste homem, e lá ele ficou. Olha o segredo, irmão. A Bíblia diz que Saulo, ele já ficou 3 dias, com convicção tremenda deste homem, irmão. 3 dias e 3 noites, orando e jejuando, sem comer nada, sem se alimentar nada, orando e jejuando. Aí aqui no versículo, o Senhor está falando com Ananias: tu vai lá na rua tal, no endereço tal, na casa de Judas, porque lá tem um homem, e tu vai orar ao favor dele. Tu vai orar ao favor dele. Querido, observe uma coisa, que na visão é tão tremenda aqui, porque enquanto Deus falava com Ananias, Deus mostrava a Saulo em visão que Ananias entrava pela porta e orava ao seu favor, e ele restaurava na sua visão. Dá para entender o mistério como é profundo? Como é importante a oração, como é importante quando nós oramos e buscamos a presença do Senhor.
É por isso que Jesus disse assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e demais coisas. É muito importante a oração. Enquanto Saulo está orando, Deus abre os seus olhos espirituais e ele vê numa visão Ananias entrando pela porta. Agora preste atenção. Eu acho interessante, é aqui, é porque quando Ananias, ele pergunta ao Senhor, quem é o homem? Qual é o nome desse cidadão? Aí o Senhor diz, é Saulo. Irmão, você sabe qual é o argumento de Ananias para com o Senhor? Qual é a expressão de Ananias falando com o Senhor? Ananias vai dizer assim, ó, Senhor, eu já ouvi falar acerca desse homem. Quantos males este homem tem feito aos teus servos em Jerusalém? Quantas maldades este homem tem praticado contra o teu povo, Senhor? Observa, irmão, que Ananias, ele não tinha o conhecimento de quem era Saulo. Ananias nunca viu Saulo pessoalmente. Ele ouvia falar somente de Saulo. As informações que chegou ao seu conhecimento é que Saulo era um homem ruim, era um perseguidor, era cruel. O que Ananias está dizendo para com o Senhor? Senhor, este homem não. Este homem é isso, Senhor. Olha o que ele fez, o que ele praticou contra o teu povo. Irmão, Ananias traz só informações ruins. Traz somente as críticas sobre a vida de Saulo. Quantas pessoas hoje nosso meio está da mesma forma? Nunca vê além, só vê as críticas. O passado passou. O importante é o presente. Glória a Deus, aleluia. Eu acho interessante, é porque quando Deus escolhe, está escolhido. Aleluia. Observa o que Deus fala. Deus escuta com atenção Ananias, vê a sua preocupação, a sua forma de falar, de se expressar, escuta as críticas, os defeitos, o que ele tem a dizer sobre Saulo. Aí o Senhor vai dizer algo importante. Aí Ananias vai dizer assim, ó, aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Senhor, este homem tem uma carta na mão. Ele tem um poder nas suas mãos, autoridade de entrar em qualquer lugar e prender todos aqueles que invocam o teu nome, Senhor. Irmão, observa que Ananias não tem uma palavra positiva ao respeito de Saulo. Eu quero que você entenda, é no versículo 15, é o que me chama a atenção também. É porque enquanto alguém se levanta para criticar, enquanto alguém se levanta para falar mal, quando alguém olha somente os defeitos, Deus olha ao contrário do homem. Deus vai dizer para Ananias, e disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Observa que o próprio Senhor está falando com Ananias, dizendo, olha, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Aleluia. Querido, quando Deus escolhe, está escolhido. Eu vou dar exemplo aqui para você. Eu vou dar um exemplo, um homem chamado Jeremias. No capítulo 1, versículo 8 em diante, se você entender a
forma. Você sabe que Jeremias chega ao momento de se expressar dizendo: Senhor, eu não sei falar. Olha a expressão de Jeremias: Senhor, eu não sei pregar. Senhor, eu sou uma criança. Depende da tradução da Bíblia. Ele vai dizer: eu sou uma criança, eu sou um jovem, sou um adolescente. Mas olha a forma de Deus falar com Jeremias. O Senhor vai dizer: Jeremias, não diga que não saiba falar. Não diga que você é uma criança. Porque quando eu falar, mandar tu falar, tu falarás. Ou seja, em outras palavras, o Senhor vai dizer assim para Jeremias: Jeremias, olha aí, antes de tu ser gerado, antes de tu ser formado no meio da tua mãe, eu já tinha te nomeado. Como pode? Aleluia. Antes de um homem pensar e imaginar de como fazer uma harpa cristã, mas o Senhor já tinha determinado que um varão tal ia escrever o hino, a harpa cristã. Dá para entender? Não estava na visão do homem, não estava no pensamento do homem, não estava no propósito do homem, mas no pensamento de Deus, na vontade de Deus, é que o homem ia escrever a harpa cristã. O que eu quero dizer para você? O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, antes de tu ser gerado, no ventre da tua mãe, entenda que neste momento o Senhor está dizendo: Ananias, antes da tua mãe, antes do teu pai planejar de ter um filho, eu já tinha te escolhido como profeta e nomeado e escolhido para as nações. Escute, diante da palavra, Ananias traz somente os defeitos e as críticas de Saulo, mas o Senhor não olha para o defeito, o Senhor não está olhando para as críticas. Deus está dizendo: Ananias, para você não presta, para você não existe, mas para mim ele é um vaso escolhido. Você escolheria alguém, um criminoso, um bandido? Não. Aleluia, Deus. Mas o Senhor escolheu. Você escolheria um homem da roça para ser um pregador? Um homem que cuida da vaca? Um homem que anara a terra, prepara a terra para plantar o trigo? Em nosso tempo, século 21, um homem que vive na roça, planta o milho, o feijão, o arroz na enxada, para arrancar o toco, não tem maquinário, é manual na mão, é na chibanca, no dia, o suor, o sol quente, com o boné, o chapéu na cabeça. Você escolheria um homem desta forma para ser um pregador da palavra? Mas o Senhor escolhe. Deus escolheu Amós. Amós era um cuidador de gado, fazendeiro, ele estava sempre no meio do campo, trabalhando na roça. E Deus escolhe o homem do nada. Deus chama Amós e traz para Jerusalém, traz para ministrar a palavra, para profetizar contra o rei Jeroboão. A Bíblia diz que tem lá um sacerdote e vai chegar: Amós, você não pode profetizar aqui, vai profetizar em outro canto. Ou seja, ele não foi bem recebido, não receberam a sua palavra, não queriam receber a profecia da parte de Deus. Escute uma coisa: o homem pode até te desprezar, o homem pode até te rejeitar, mas quem te escolheu foi Deus. O homem pode olhar para você: esse daí não.
para Deus você é um vaso escolhido. Glória a Deus. Você é alguém especial diante dos olhos de Deus. Você pode se achar um nada, aleluia. Vamos dizer como alguns pregadores dizem, né? Um zero à esquerda. Mas o importante é que você foi escolhido por Deus. Para mim é um vaso escolhido. Quem era Gideão? Quando o anjo lhe aparece e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Depende da tradução da Bíblia, varão valente. Vai nessa tua fé. Sabe qual é a resposta dele? Diz assim: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? Olha a resposta de Gideão para com o Senhor, para com o anjo do Senhor. Aí o anjo do Senhor diz assim: ei, Gideão, vai nesta tua força, porque tu livrarás Israel. Gideão, olha o Gideão. Gideão diz: Senhor, cadê os milagres? Cadê os milagres que os nossos pais nos contaram, que o Senhor tirou o povo da terra do Egito para uma terra que emana leite e mel? Cadê, Senhor? Aí o anjo: fica tranquilo, Gideão, porque tu vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Aí ele disse: Senhor, eu sou nada. Senhor, eu sou pequeno, ou seja, eu sou o caçulo da minha família. E tem ainda, a minha família é o mais pobre de Manassés. Gideão está aí: quem sou eu, Senhor? Sou pequeno. Você pode se achar pequeno na sua visão, mas se é Deus que está escolhendo, está escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda a forma que Deus está falando para Ananias, que Saulo é um vaso escolhido. Eu quero que você entenda que diante de muitas pessoas a gente é rejeitado, a gente é desprezado, a gente não vale nada para uma pessoa, mas Deus nos valoriza. Aleluia. Porque foi Deus que nos escolheu. Glória a Deus. Você tem que ter essa convicção. Se nós tiver esta convicção em nosso coração, que foi Deus que escolheu nós, você sempre vai conquistar a vitória. Não importa a luta, não importa a prova, não importa qual o tamanho da tempestade que você está enfrentando, se é grande, se é pequena, não importa. O que importa é que você vai escolhido e Deus vai mudar a história. Glória a Deus, aleluia. Glórias. Esta palavra que o Senhor está dizendo para Ananias, foi eu. Ei, Ananias, não é você, é eu. Irmão, se você for olhar para o homem e as escolhas do homem, é tudo ao contrário do plano de Deus, da vontade de Deus. Tudo. Deus escolheu Pedro, irmão. Quem era Pedro? Pedro, um homem, eu posso dizer, como alguns dizem, analfabeto. Não tinha tanto estudo como Paulo. Só sabia pescar. Se nós for observar o estudo de Pedro para o nosso tempo de hoje, é como se ele tivesse um médico, ou a 7ª série, então, 8ª série. É o grau de estudo que Pedro tinha. Entendeu? Mas Deus escolheu. Aleluia, glórias. Assim como ele escolheu Mateus, coroador de porco, assim como ele escolheu Marco, também escolheu Pedro. Entendeu? Ah, mas Pedro não é alfabeto, é? Mas Pedro é aquele homem que negou Jesus. É. Mas também
Saulo, mostra outro na Bíblia. Se não foi Jesus e Pedro. Só tem os dois na história. Jesus e Pedro que andou sobre as águas. Mas este homem que diante da visão humana que não era escolhido e ninguém escolheria ele, através de uma mensagem, mais de 3.000 almas aceitou Jesus. Por quê? Porque foi Deus que escolheu, irmão. Você, nós, tem que ter uma convicção em nosso coração. Foi Deus que me escolheu. Um dia desse eu estava dizendo para um colega meu, disse: meu filho, a luta vem, as provas vem. Eu dizendo assim para ele: meu filho, o tempo que eu tenho de crente, eu louvo o nome do Senhor que Deus tem me sustentado. É verdade que tem hora que a gente está assim, olha, cambaleando assim, só saquejando. Tem hora que a gente está, né? A onda está tão boa lá em cima, a fé, cheia de fogo. Mas tem hora que a onda está tão embaixo, tem hora que a gente está tão assim, desanimado. Mas é igual cana. A cana ela balança, mas não quebra e nem cai. Ela sempre está lá. Você pode balançar para um lado e para outro, mas não se quebra, não se desvia. Sempre está lá, segura. O vento vem, balança, mas você está lá. Deu para entender? Eu disse para o irmão, eu louvo o nome do Senhor, porque foi Deus que me escolheu. Eu não vou negar para os irmãos, que muitas vezes já deu vontade de pegar meu paletó, a minha gravatinha, e botar dentro de um baúzinho que eu tenho lá em casa, e fechar, e pronto, abandonar. Eu não vou negar isso para os irmãos. Já deu vontade da minha vida, mas quando eu olho para a minha vida, o que Deus fez no meu ministério espiritual, uma reputação do ministério. Quando eu me lembro que onde eu passo, onde os irmãos me veem, me conhecem, que ainda, apesar hoje de me congrego na Tempo Central, sou diácono lá, mas no outro ministério passei 14 anos, passei na faixa de 10 anos dirigindo igreja. E os que me conhecem, quando eu dirigia, me consideram ainda, me chamam de pastor. E quando eu me lembro disso, é que me deixou firme na obediência. Quando eu ando na casa de alguém, meu pastor, Pai do Senhor, isso me alegra. Ali imagina quando a pessoa está, alguém diz: ó, o meu pastor se desviou, o meu pastor caiu. Irmão, eu não quero que aconteça isso nem comigo nem com você. Eu quero que você venha para cá. Entenda que foi o Senhor que nos escolheu. Aleluia. A prova é tão verídica que foi Deus que escolheu nós, que nós estamos aqui vivos. Porque nós, todos nós. Glória a Deus. Aleluia. É tão prova disso que foi Ele que escolheu, que nós estamos aqui para glorificar e exaltar e bendizer o seu nome. Olha aqui. Aí vai dizer assim, ó: para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Qual o objetivo e o propósito do Senhor na vida de Saulo? O objetivo que Deus tem na vida de algumas pessoas. O primeiro projeto da escolha e o chamado foi para a salvação, de nós ser salvos. Deus nos chamou em primeiro lugar para nós ser salvos, independentemente de cargo ou de placa de igreja, porque Jesus não veio buscar placa, Ele veio buscar um povo no meio do povo, escolhido e separado do mundo, certo? Ele escolheu em primeiro lugar para nós ser salvos em Jesus, para nós estar livres da condenação. E Deus escolheu Saulo, primeiro, chamado para ser salvo de Cristo e ministerial. Deus chamou Saulo para ser apóstolo. Se você olhar no início, ali vai dizer que ele foi
escolhi para ser apóstolo por Jesus. Foi Jesus que escolheu Saulo para ser apóstolo. Então não foi Pedro, que já era veterano na igreja, não foi Tiago, não foi João que escolheu Saulo para ser apóstolo. Foi Jesus que escolheu Saulo para ser apóstolo. Aí ele vai dizer qual o objetivo dele: para levar o meu nome diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, para ele ministrar, para ele correr ao campo, ser um grande missionário como ele foi, levar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí você se pergunta: pregador, eu fui chamado só para ser salvo? Aí você vai descobrir. Quem vai descobrir esse talento é você. Aleluia. Quem vai descobrir é você. Se você foi chamado para ser um pregador, para ser uma cantora, para você ser uma missionária, para você ser um missionário, é você que vai descobrir como correr ao campo. Correr ao campo. Como é que eu sei se eu tenho um dom, um talento de Deus? Eu orar, falar com Deus: Senhor, se o Senhor me entregou. Aí como Gideão: Senhor, se o Senhor está comigo, me dê uma resposta, um sinal. O Senhor tem um sinal. Senhor, se tu está comigo mesmo, me dê mais um sinal. E o Senhor deu um sinal. Aleluia. Senhor, tu está comigo mesmo, Senhor, me dá mais um sinal. E o Senhor deu um sinal a Gideão. O que eu quero dizer: faça a prova para você entender qual é o teu chamado ministerial. E lhe mostrarei, olha o que Deus está dizendo: e lhe mostrarei como deve padecer pelo meu nome. Agora vamos aqui, bem rapidinho, para concluir rápido. Porque tem pessoas que, irmão, ser pregador é gostoso demais, ser uma cantora. Eu não canto. Não é que eu não queira, porque eu não consigo cantar, não tenho voz para cantar. Eu sei que lá no Salmo 50, todos que têm fogo louvam o Senhor. Eu não sei cantar, eu canto hino lento, harpa cristã, isso gaguejando, culpando alguém. Mas eu gosto de pregar. Antes eu tinha uma queda, eu era jovem, passei um ano na igreja, irmão, eu cantava nesse período, eu louvava, meu pai era para cantar corinho de fogo. Aqueles corinhos do Edinaldo do Rio, eu cantava, era uma beleza, era 20 minutos cantando na igreja. Aí me afastei da presença de Jeová, fui para o mundão. Quando eu retornei, Jeová pegou eu pelas orelhazinhas, palavra. Eu pelei para cantar, eu não consigo, não tenho voz mais. Gosto de pregar. Entendeu? Eu gosto de pregar. Aleluia. Aí você vai descobrir o talento. Aí o Senhor está dizendo: ele vai padecer. Eu lhe mostrarei como deve padecer pelo meu nome, sofrer pelo meu nome. Tem gente que quer sofrer. Quer pregar, quer cantar, quer fazer, mas não quer sofrer. Lembre disso. Você vai passar pela prova, porque é bíblico, nós vamos passar. Irmão, a igreja do Senhor na época crescia através de peia, perseguição. O discípulo ficava levado, tocar as orelhas, jogado na prisão. A igreja crescia nesse período. Agora, para que a igreja não tem mais a perseguição, o negócio mudou. Quer ser usada? Quer ser usado? Eu fui escolhido, chamado, escolhido, para o ministério foi? Se prepare, porque também você vai sofrer por amor ao evangelho. Para nós terminar, Ananias entrou na casa e pôs-lhe as mãos e disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que te torne ver e seja cheio do Espírito. Presta atenção. Quando o homem para entender que foi Deus, que não foi o homem, foi Deus. Você viu que Ananias fez o Saulo lá atrás? Ananias fez o quê? Ananias mostrou ao Senhor as suas críticas,
as maldades que ele tinha feito. Senhor, Saulo, eu vi falar. Eu vi falar sobre Saulo, as maldades, o homem cruel. Agora, quando o Senhor falou para Ananias que ele era um vaso escolhido, Ananias lhe cai na real. Agora Ananias vai dizer assim, irmão, ele chama agora Saulo de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, que tu vinha para a cidade, ele mandou vir até ti, para orar ao teu favor, para restaurar a tua visão, e para tu ser cheio do Espírito Santo. Deu para entender o mistério? Aleluia. Aquele homem que antes quis mostrar o defeito, agora quando o Senhor diz, só fica tranquila, né? É eu que estou escolhendo, e eu me responsabilizo. Foi eu que escolhi para mim, foi eu que escolhi para a obra, foi eu que escolhi. Não se meta, Ananias, foi eu que escolhi. Mas agora Ananias entendeu o mistério e propôs Jesus com Saulo. Aí disse, irmão, meu irmão Saulo, a Jesus, o Senhor Jesus que te apareceu, me enviou a ti para orar ao teu favor, para restaurar a tua visão. Aí ele vai dar uma palavra de profecia, e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Ficai de pé, por gentileza. Eu quero só fazer uma oração e passar o microfone por direito. Querido, levanta as tuas mãos ao céu, fecha os teus olhos. Eu quero orar ao teu favor. Eu quero interceder a Deus ao teu favor. Eu quero pedir a Deus agora e clamar ao teu favor para Deus agir. Eu não sei e qual é a área que você está passando a luta. Eu não sei, mas Deus te conhece. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, aqui estamos na tua presença por mais uma vez esta noite, Senhor. O teu Espírito, Senhor, já louvaram ao teu nome, já pregamos a tua palavra na direção do teu Espírito, e eu tenho a convicção e a certeza que o Senhor escolheu cada um de nós. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor Senhor, dará vitória à tua igreja nesta noite. Espírito Santo, age nos corações do teu povo, desta irmã, na vida deste irmão. Espírito Santo, que o Senhor venha manifestar a tua glória, Pai, em nome de Jesus, que nada venha impedir o teu operar na vida do teu servo, Senhor. Pai, que todo impedimento, que todo obstáculo, que toda barreira venha cair por terra. Senhor, dai o crescimento a esta obra, dai a vitória a esta igreja, Pai, em nome de Jesus, envia as almas a este lugar, Senhor, porque eu creio no plano da salvação. Espírito de Deus, Espírito Santo, confirma o milagre neste lugar, Senhor. Quebra as barreiras, joga para trás o impedimento e dai a vitória ao teu povo, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio no milagre. Declama, diga glória a Deus. Quantos creem no poder de Deus? Quantos creem no poder? Diga glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. Irmão, crê que Jesus está aqui? Você crê que Deus está aqui? Você crê que Jesus está neste lugar para dar vitória? Não anda, calabastete, chebenai. Não anda, calabacanda, lamanai. Não anda, calabastete, de parte. Não anda, piacate, de pai. Rabanda, calabastete, de parte. Aleluia! Eu
queria orar a favor do varão que está por trás desse senhor de blusa azul. Vem aqui, varão, por gentileza. O varão de branco, lá por trás. Glória. Glória a Deus. Vem cá, deixa eu orar aqui por ti.